Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e eu vou te falar que chegamos ao 13º capítulo da nossa maratona One Piece. Hoje veremos o que acontece do episódio 241 ao 260. Continuando na investigação da Robin, a gente acaba descobrindo quem são os membros da CP9 e por que ela se juntou a eles. E tudo isso no meio daquele fenômeno da Aqualaguna. E eu, no começo, acreditava que era só um efeito de marés, alguma coisa do tipo. Só que não, na verdade é uma grande onda, é um tsunami. Na verdade são 3. Então a situação é bastante complicada e tensa, principalmente para os membros que são usuários de Akuma no Mi. E a correria aumenta porque os 2 mais fortes membros dos Chapéus de Palha são lançados durante uma briga para as partes mais baixas da cidade, ou seja, local que vai ficar inundado daqui a pouco. E nesse contexto de serem lançados, é o que eu vou utilizar aqui para passar o pano, pelo menos na segunda vez, em relação ao Luffy ficar preso entre 2 prédios. Porque na primeira ele praticamente ficou preso, olha só isso, de uma forma tosca, idiota, simplesmente para chegar atrasado onde ele deveria. Mas no contexto em que ele apanha e é arremessado, aí beleza, dá para considerar. A mesma coisa para com o Zoro, ele fica preso de ponta cabeça numa chaminé. Como? Se não fosse por ele ter apanhado, ficaria algo irritante. Mas também dá pra passar um pano pra ele. O problema é que na primeira vez em que o Luffy ficou preso, foi simplesmente pura idiotice, e isso me faz sentir raiva do personagem, confesso. Tá, mas então quem foi que desceu a porrada nos dois? Os membros da CP9. Das 8 unidades de inteligência do governo, a 9 é especial. Ela é secreta porque os seus agentes possuem lá uma autorização que todos os outros não possuem, que é de eliminar, matar, executar, até mesmo os cidadãos que não forem assim muito obedientes e não quiserem cooperar com o governo. Pelo que eu vi até agora, ela é formada por 6 membros. Lute e Kako, 2 membros da Galley. Califa, a secretária do Iceberg. Blueno, que era o dono do bar. E um novo membro chamado Nero. Todos eles são chefiados por um cara chamado Spandan, um oficial que anos atrás foi responsável por incriminar Tom, o melhor construtor naval da época, responsável por construir a estrada de ferro que leva as pessoas da Water 7 para outras ilhas durante o período da Aqualaguna, e também foi responsável por criar os projetos da Pluton. Sim, a Pluton, aquela arma lendária com capacidade de destruir uma ilha inteira e que estava sendo caçada pelo Crocodile. E quem é que estava com o Crocodile? Nico Robin. Então tudo se encaixa. Então o governo mundial envia esses agentes para se infiltrarem na cidade e descobrirem com quem que está o projeto depois que o Tom faleceu. Então eles se disfarçam de construtores, secretários, donos de bar, ganham a confiança da cidade inteira e começam a sua investigação. A operação levou 5 anos até eles descobrirem que o Tom tinha deixado os projetos com o Iceberg, herói e prefeito de Water 7, que era um de seus aprendizes. Mas o Iceberg, sabendo da importância e do perigo que esses projetos representavam, eles sabiam que mais cedo ou mais tarde ele seria descoberto. Então ele passa para uma outra pessoa, um rapaz chamado Cut Flan, que também era aprendiz do Tom, só que todo mundo acreditava que ele havia morrido depois de ter sido atropelado pelo trem. Cut Flan ficou muito ferido, bastante arrebentado, e ele deu conta de fazer uns certos reparos, ele meio que fez uma cirurgia nele mesmo, utilizando peças metálicas, e no fim das contas ele acaba se transformando num ciborgue. E voltou com outro nome, Frank. Sim, o mesmo cara-chefe da gangue que deu uma surra no Usopp. Esse arco de 20 episódios aqui da nossa maratona é cheio de plot twist. São os amigos que não são amigos, é o vilão que não é vilão, e por aí vai. E o interesse da Nico Robin em se juntar à CP9 é que na cabeça dela, eles são os únicos capazes de levá-la até aquilo que ela tanto procura, que são vários poneglyphos que são responsáveis por contar a história original, oficial, acho que da humanidade, ou a história da própria história. Isso eu ainda não entendi direito. E ao mesmo tempo ela se entrega ao governo em troca da liberdade dos outros 6 membros do Chapéu de Palha. Os militares aceitam essa oferta, afinal ela é uma das únicas pessoas no mundo capaz de traduzir o que está escrito nesses tais poneglyphos, e caso Frank decida não cooperar com os projetos, eles ainda vão ter a Nico Robin para traduzir tudo referente a essa arma que vai estar lá nos tais poneglyphs. E ao descobrirem que a Robin faz esse meio que sacrifício para libertar os seus antigos companheiros piratas, essa galera decide pegar um protótipo de trem e correr atrás dela para resgatá-la. Sorte que o Sanji já está seguindo já faz um tempo, então ele já está a bordo desse trem onde ela está. A vantagem é que ele consegue passar informações do que está acontecendo ali para a galera que está chegando. O Usopp e o Frank também estão nesse trem porque eles também foram capturados. E o legal é que depois de serem libertados, o Usopp meio que cria uma espécie de personagem, de alter ego ali para ajudar ele a superar o seu medo. Ele meio que se intitula como Sogeking, o atirador rei. E eu achei legal porque foi uma forma interessante de mostrar o poder que uma máscara tem, tanto de forma literal quanto figurada.
E é nessa caça ao trem, no resgate dos companheiros, que a nossa maratona de hoje termina. Sanji, Franky e Usopp, ou Sogeking, precisam enfrentar vários inimigos em vários vagões diferentes até chegarem no primeiro vagão onde a Nico Robin está. É uma espécie de avançar casas. Quanto mais perto eles chegam, mais fortes e poderosos ficam os inimigos. E o episódio 260 termina com o Sanji enfrentando um cozinheiro mó nada a ver e também meio clichê, porque cozinheiro contra cozinheiro, ao mesmo tempo em que o Franky está enfrentando o Nero, o mais novo membro da CP9. E nos melhores episódios, o primeiro, que vai do episódio 241 ao 250, eu escolho o 246, que é quando o Lute desce a porrada nos dois membros mais poderosos do Chapéu de Palha, Luffy e Zoro. É nesse momento também em que nós vemos a sua forma animal. Lute se apresenta como uma espécie de homem-leopardo, isso porque ele é usuário da Akuma no Mi chamada Neko Neko no Mi, a fruta do felino estilo leopardo. Todos os membros da CP9 mostraram ter habilidades físicas muito além das comuns. E eu acreditava que era uma espécie de técnica, treinamento específico. Mas a partir do momento em que eu vejo um se transformando em um leopardo e um outro que se intitula de Doninha, eu sou levado a acreditar que todos os membros dessa organização secreta são na verdade usuários de Akuma no Mi, todos eles ligados a algum tipo de animal. Então mais pra frente é bem possível que mais deles se revelem. Mas isso vai ficar só para os próximos episódios. Já o segundo melhor episódio, que vai do 251 ao 260, escolho o 254, que é quando a Nami e o Chopper vão até a cidade baixa de Water 7 para salvar tanto o Luffy quanto o Zoro que estavam presos. Nesse momento é uma corrida contra o tempo porque já está todo mundo cansado, fraco, e eles ainda precisam correr para não serem atingidos pela primeira onda que está chegando. Bom, na verdade ela chega, eles são atingidos pelas águas, só que são salvos pelo Pauline, que é um dos membros leais ao Galley e também ao Iceberg, e ele usa suas habilidades em corda para lançar e salvar os membros do Chapéu de Palha. E é isso, a nossa 13ª parte chega ao fim. Me diz aí o que você achou desses episódios até agora. Concorda com a minha escolha de 2 melhores episódios nesse intervalo de 20? Na minha pesquisa eu já sei que o Franky vai se tornar o novo membro do Chapéu de Palha, só não consigo imaginar exatamente como é que vai ser esse abandono dele da família Franky para entrar para os piratas. Mais uma das coisas que vamos comentar na semana que vem, eu acho. Então deixe aí nos comentários a sua opinião, bora trocar uma ideia, depois dá um like aqui no vídeo para divulgar o conteúdo, não te custa nada e me ajuda bastante, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando esses conteúdos feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo comentário. Tchau!